Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu desejo que a preparação para concursos e residências esteja a todo vapor. Afinal, a gente tem vários concursos na praça, vários concursos com anúncio para sair editais e as residências estão aí já aparecendo. O edital da residência de São Paulo, da USP, já foi publicado. O ENARE provavelmente o edital vai sair no mês que vem, no mês de julho, e aí começam a aparecer diversas residências em todo o país. Então, eu desejo que a preparação para vocês esteja afiada. Esse vídeo é o segundo da série que eu pretendo gravar sobre mentoria, sobre a minha mentoria do zero à aprovação. É uma mentoria gratuita que eu vou disponibilizar aqui para vocês no YouTube, uma vez que eu não estou podendo, nesse momento, não estou tendo um tempo hábil para oferecer uma mentoria personalizada e algumas pessoas têm me falado comigo, como eu não estou podendo, então eu vou vir aqui gravar alguns vídeos para vocês conforme a minha disponibilidade de tempo. No vídeo anterior, no primeiro da série, eu falei para vocês sobre a importância da gente delimitar uma área para estudar e para se dedicar aos estudos. Porque estudar para concurso é formar uma base. Nem sempre a gente vai passar no primeiro concurso ou no primeiro processo seletivo. Claro que isso é possível sim, mas nem sempre isso vai acontecer. E ainda que aconteça, a maioria dos concurseiros, eles querem fazer mais concursos, querem galgar outros concursos melhores. Então, a gente vai construindo uma base. Daí a importância de termos uma área específica para aprimorarmos o nosso conhecimento. Eu falei também que a gente pode mudar o tempo todo e deve. Se a gente percebe que está estudando para uma área que não está rendendo ou que, na real, não é aquela área que a gente deseja especificamente trabalhar, a gente pode mudar. Mudar é saudável, a gente pode mudar quantas vezes forem necessárias. Mas a gente precisa ter em mente que a gente precisa construir uma base. Então, eu entendo que vocês já escolheram uma área para estudar. Agora vem a segunda etapa, o segundo passo, é querer realmente passar no concurso. Aí você pode falar, como assim, Elios, querer realmente passar em concurso? Claro que eu quero passar em concurso, uma vez que eu estou estudando, uma vez que eu estou fazendo parte dos processos seletivos, me inscrevendo. Sim, a gente quer, mas para passarmos realmente tem que ser um querer com mais intensidade, porque quando a gente quer de verdade, a gente encontra tempo, a gente encontra disposição, a gente estuda sem disposição, a gente faz da nossa vida um processo de estudar para concursos. Eu vou falar sempre aqui do meu exemplo, e aí vou abrir um parêntese, não que o meu exemplo, não que aconteceu comigo, seja o certo, nem que seja a única forma de estudar para concursos. Mas eu vou falar daquilo que eu vivi e experimentei, afinal, mentoria é sobre isso. O mentor é aquele que fala de um lugar de experiência. Então, eu vou estar sempre falando aqui do meu ponto de vista e o que aconteceu e ainda acontece comigo, porque eu continuo sendo concurseiro. Então, assim, o meu primeiro concurso que eu fiz, eu queria realmente passar naquele concurso. Então, só para contextualizar, eu morava na zona rural e eu trabalhava no campo, na lavoura, na agricultura. Então, eu trabalhava o dia todo. O que foi que eu fiz? Eu passei então a trabalhar só no período da manhã e no período da tarde eu estudava, mas eu estudava muito. Eu estudava com todo o afinco. Era como um tudo ou nada, porque eu já falei em vários vídeos, eu queria mudar a minha realidade. E isso aconteceu e vem acontecendo, mas essa é a diferença entre, não, eu vou estudar quando eu tiver um tempo, não, estudar para passar não pode ser assim, principalmente nos tempos atuais que a gente está vivendo, que passar em concursos está muito mais difícil, está muito mais concorrido do que quando eu comecei há 20 anos atrás. Então, a gente não pode fazer isso. Eu vou estudar, quando eu tiver um tempo, eu já sei português, ou
eu domino a minha área, no caso eu sou psicólogo, a minha área de psicologia, os conhecimentos específicos, eu não preciso estudar porque é a minha prática. Isso não existe. Para concurso isso não funciona. É uma notícia desoladora, mas é a realidade. Não só para a psicologia, mas para qualquer outra área. A gente não passa em concurso sem estudar para a área específica, porque a gente trabalha, porque a gente é profissional da área. Isso não existe. Então você tem que se debruçar sobre português, você tem que se debruçar, se o seu concurso for na área de saúde, para a legislação do SUS, e você tem que se debruçar para os conhecimentos específicos da sua área de atuação, além de estudar para informática e raciocínio lógico, porque a maioria dos concursos pedem uma ou outra ou as duas disciplinas. Mas o que a gente está focando nesse vídeo de hoje é a vontade, é a determinação, é o tudo ou nada. Eu já estudei para concurso e já fui reprovado. Claro que nem todos, a única questão foi não querer de verdade. Tiveram outras variantes, mas todas as vezes que eu queria muito e queria com intensidade, eu encontrava um tempo para estudar. Vou dar só um exemplo para o vídeo não ficar muito grande, mas um exemplo. Teve um período que eu queria sair de um trabalho que eu não estava feliz, que eu já falei em outros vídeos, e eu estava trabalhando. Eu não estava em casa com disponibilidade de 8 horas para estudar. Eu trabalhava, porque eu já era servidor e eu precisava me sustentar. Só que isso não era um impedimento para eu estudar para o concurso. Então eu estava trabalhando e eu estava estudando. Claro que a gente tem que levar em conta que de repente o trabalho que você está exercendo no momento, você não pode fazer isso. Claro que a gente tem que fazer as ressalvas. De repente você está trabalhando numa indústria, numa fábrica, você não vai ficar parando ali para estar estudando. Mas eu vou falar do meu exemplo. Eu trabalhava, nesse período eu estava com atendimento, trabalhando com atendimento ao público, fazendo biometria para títulos, e quando eu tinha um tempinho ali, ou quando eu não tinha, eu encontrava um tempo e estava ali escrevendo, fazendo os meus resumos, em folhas pequenas, aqueles pedacinhos, aquelas post-its que chama, aqueles pedacinhos, e aí quando eu via o bolso da calça, estava cheio de resumo, de post-its, de pedaços de papel A4, porque eu não ficava esperando chegar em casa para ter um tempo ideal para estudar. Ali eu estava estudando. Então você precisa encontrar uma forma, eu não sei qual a sua forma, para estudar, porque eu vou estudar e vai ser o que Deus quiser e eu já tenho conhecimento. Isso, como eu já falei, isso não funciona para concursos. Então você precisa ter em mente que você precisa querer de verdade, e tem que ser um querer com intensidade, e tem que ser um querer diferente do querer da maioria das pessoas que se inscrevem no concurso. Ontem eu estava num evento e lá a pessoa estava falando, os responsáveis estavam falando no evento da CESAB, que nesse último processo seletivo da CESAB se inscreveram 70 mil pessoas para 3.700 vagas. Então pense aí, 70 mil pessoas, muitas daquelas pessoas apenas quis, eu vou estudar, eu vou fazer e vou ver o que é que vai dar. Não, tem que ser, para ficar entre os primeiros lugares, tem que ser um querer diferente do querer da maioria. Coloca isso na tua mente e encontra a tua forma. Eu falei do meu exemplo, mas você vai encontrar a sua estratégia para o seu querer ser um querer diferenciado, que vai te colocar entre os primeiros lugares para você ser aprovado em concursos, porque se não for assim, infelizmente, não vai rolar. A gente se encontra no próximo vídeo. Eu espero poder ter te ajudado com esse vídeo. Um abraço e bora estudar. Tchau!